Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Made in Brasil. Hoje a gente vai falar sobre como reduzir custos e melhorar sua rentabilidade com o mercado livre de energia. Para quem não me conhece, meu nome é Dom Barros e eu tô aqui com a minha parceira de vida e de podcast, Carol Wildes. Fala galera, tudo bem? Sempre muito bom estar aqui hoje com vocês. A gente fala muito sobre buscar a lucratividade, a gente fala com você que é empreendedor aí do outro lado. E hoje nós vamos trazer um tema quente sobre redução de custo que vocês precisam ouvir e ficar até o final. Já vou pedir a interação de vocês aqui nesse chat, mandarem mensagens, dúvidas e também recado e lembrete para que toda vez que você clica no sininho, você passe a receber gratuitamente os conteúdos aqui do podcast semanalmente. E antes da gente entrar aqui no nosso assunto, né, no tema de hoje, eu faço sempre questão de agradecer, né, os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, né, que estão incentivando o projeto, estão incentivando o Made in Brasil, começando pela Manhattan Investimentos, né, um pessoal que eu gosto muito, eu pude ver eles começarem, já tem 14 anos de mercado, mais de 13 mil clientes, quase 5 bilhões de reais em custódia, então eles estão ajudando muita gente, estão cuidando do dinheiro de muita gente. Então, se você quer começar a investir ou você já investe, você quer melhorar a performance, né, da sua carteira, você quer diversificar, quer melhorar a gestão do seu dinheiro, do seu patrimônio, fala com esses caras que eles são extremamente competentes. Além deles, né, um outro patrocinador nosso é a Estoca. E até um ponto que eu quero levantar aqui, porque às vezes você está assistindo e você pensa, poxa, tá divulgando porque tá ganhando para isso. E de fato a gente tá ganhando para isso, né? E se você quiser fazer negócio com a gente tá aberto. Agora, uma coisa que eu posso garantir é que a gente só divulga e a gente só promove pessoas e negócios que a gente acredita, né? E que tem seriedade. E eu falo isso com tanta propriedade que a própria Estoca, né, é parceiro nosso fora do podcast, né? A Carol já é cliente deles já há algum tempo, eu fechei negócio com eles recentemente também, estão trazendo uma baita economia com frete pra gente, estão trazendo muita eficiência para a gestão da nossa logística. Então, se você tem negócio, e assim como eu, né, logística não é o seu negócio e você não quer perder tempo com isso, né? Isso é mais uma dor de cabeça. Quer focar em vendas, em marketing, né? Que é o que a gente quer fazer também. Fala com eles, QR Code tá aqui na tela. Esses caras são feras, tá? Só complementando rapidamente, vocês também ganham com isso, porque são nossos patrocinadores e apoiadores que permitem, né, que a gente dê continuidade aqui no trabalho, levando muito educação, muito conteúdo relevante para vocês, que na verdade, gente, o Made in Brasil é um MBA da vida real, com empreendedores que fazem acontecer, investindo no Brasil e trazendo conhecimento do como para você. E por último, mas não menos importante, quero falar aqui do nosso patrocinador favorito. Eu quero agradecer aqui pessoalmente. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigado, Carol. Obrigado. A gente está aqui hoje com o Leandro, né? Fundador da Partner Services, empresa que atua no mercado livre de energia. Agora, melhor do que eu falar o que é esse mercado, né? O que é a Partner, o que eles conseguem entregar de serviço, de economia para vocês, é a gente escutar do próprio fundador. Então, vou jogar essa bola para você, né? Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente hoje, obrigado pelo apoio, pelo patrocínio e a gente divulga com muito entusiasmo porque a gente realmente acredita no serviço e que pode gerar economia, né, e benefícios aí para os clientes de vocês. Então... E Leandro, só fazendo uma sugestão, aqui o pessoal gosta muito de saber a história do empreendedor. Então a gente vai chegar na Partner, a gente quer saber o que é a Partner, qual é a história, como pode agregar para a vida do empreendedor, mas começando por quem é o Leandro e qual é a sua história e como você foi parar no mercado livre de energia. Bom, primeiramente agradecer aí Dom e Carol pela oportunidade. Assim como o Dom falou também, eu reitero, a gente acredita no Made in Brasil, a gente acredita num produto de qualidade e a gente entende que o Brasil carece muito desse tipo de podcast. É um podcast que vai trazer para um empresário ou para o empreendedor um pouco de conteúdo e que seja algo que seja assertivo, né? Não um conteúdo, digamos assim, meio vazio. Raso, né? Raso. Vamos lá, vamos falar como eu entrei nesse mercado. Eu sou formado em engenheiro eletricista pela PUC Campinas, né? Então, eu fui apresentado por esse mercado como estagiário da CPFL, né? Aqui, para os mais íntimos, né? A companhia, né? Não, você trabalhou na companhia? Sim. Tenho longas histórias com a companhia. E
Nessa época de estágio, foi mais ou menos entre os anos de 2003, 2004, 2005, que foi justamente a primeira onda de mercado livre no Brasil. Tá? Então a história do Leandro começa justamente com esse momento novo que o mercado iniciou de verdade. Então hoje toda a minha carreira profissional eu agradeço exatamente por ter entrado nesse momento, né? Que foi ali que eu comecei a desenvolver a minha carreira. Eu sempre fui um cara super técnico, sempre fui um cara muito focado em matemática. Então assim, o meu sonho era fazer projetos de engenharia que pudessem cálculos e mais cálculos. Colocar assim usinas em operações, linha de transmissão, lá. E aí foi que apareceu esse viés de mercado que, de uma certa forma, é apaixonante, né? Porque ele mostra uma oportunidade que a gente que é consumidor, a gente que gosta, todo mundo que gosta de comprar uma roupa, um celular, alguma coisa, você tem aquela questão de barganhar, de você poder negociar, né? E a gente vai tirar aqui um pouco nesse podcast aquela máxima dizendo assim, eu estou preso na minha distribuidora e não tenho que fazer mais nada da minha vida, né? Ou seja, como a gente vai empreender numa fábrica, quando a gente vai empreender num galpão, seja num podcast, seja num condomínio, seja numa padaria, a gente fala assim, bom, a CPFL, aqui na região de Campinas, pessoal, aqui, entre aspas, eu tenho que ficar preso. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E é a mentalidade que todo mundo tem, né? Sim. Até a gente mesmo, assim, antes de conversar com vocês, de aprofundar, entender o negócio, pensava também que a gente era dependente ali, até dentro dos negócios, de comprar só da distribuidora, né? Da energia ali do governo, né? Vamos dizer assim. Uhum. E aí a minha carreira é uma carreira bem interessante, porque eu comecei como estagiário na CPFL e em menos de 1 ano e meio, quase para a formatura, né? Que foi em 2007, a minha formatura da faculdade, eu conheci a CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a gestora do mercado livre de energia. E aí, como curioso, sempre uma pessoa muito dinâmica, curiosa, eu falei assim, cara, quero trabalhar lá. Porque assim, eu conheço a CPFL, agora eu quero trabalhar em outro lugar que vai me mostrar o que é esse mercado livre. Uhum. Enquanto os meus colegas iam todas para as áreas de tecnologia, naquela época, vocês vão lembrar, olha, a gente... Tem idade, né, gente? Na época a gente falava do 2G, do 3G, olha que loucura, né? Então, anos passam, né? A gente fica velho. Ô, Leandro, e desculpa te interromper, mas a gente tá falando bastante, assim, do mercado de energia livre, mas o que é pra galera exatamente entender? O que é energia livre? A energia livre, na verdade, é você se libertar do seu fornecedor e negociar a parcela energia com outros fornecedores, tá, gente? Então, o mercado livre, o nome mercado livre significa que uma parcela da sua conta de energia você consegue deliberadamente negociar junto ao mercado, tá? Rapidamente, só para não fugir um pouco da minha história, o mercado livre ele começa em 95 com a Lei 9.074, depois ele é aperfeiçoado com a Lei 9.427 em 96, e o primeiro consumidor livre nasce em 2001. Uau. Tá? Aguenta aí, faz um cortezinho, porque eu já volta nessa pra história. Falar como é que pode um negócio que começa em 95, é atualizado em 96, vai explodir em 2001. Calma, tem bastante relevância nisso aí. Então, a minha história passa pelo estágio na CPFL. Depois da CPFL, eu consigo uma vaga dentro da engenharia de medição. Aqui eu agradeço o Dalmer, que hoje ainda é gerente lá da CCE, pela oportunidade. Eu me formo e vou para a CCE. Quando eu entro na CCE, eu entendo de cabeça o mercado livre de energia. Porque para mim o mercado livre basicamente era uma coisa que assim, bom, eu vou negociar uma parte da minha conta de energia, eu vou ter uma certa economia, mas isso gera o quê? O que esse mercado é? Como é precificado o custo de energia no Brasil, por exemplo, no país? Então lá eu começo a entender melhor como é que é a operação, já que eu estava dentro de uma escola que era justamente a CCE. A CCE, ela hoje e continua sendo o maior centro de escola do mercado livre de energia. Por quê? Porque quem gerencia o mercado é ela. Ela é o órgão regulador responsável, assim como a ANEEL é responsável pelas tarifas, pela fiscalização das empresas de distribuição, geração e transmissão, a CCE é responsável por administrar o mercado livre. E lá eu tive anos excelentes, gente. Foi assim, maravilhoso o quanto eu aprendi lá na CCE. Eu tenho histórias fantásticas, né? Eu sou o único funcionário, tanto CPFL quanto CCE, que eu posso pedir música no Fantástico, né? Porque eu fui e voltei 3 vezes. É mesmo? Então, é uma relação de amor e ódio ali, mas assim, eu tenho carinho por todos que eu passei, assim, tenho amigos fantásticos. Então, continuando a história, eu saio da CCE. Depois de 2 anos e pouco, entro numa empresa de gestão. Nessa empresa de gestão, que é a Comerc, eu fico 1 ano e pouco também, fantástico. Agradeço por toda a experiência que eu vivi lá. Saio da Comerc e volto para a CPFL. Aí, a parte
que mais me apaixona, eu sou um especialista focado em regulação e geração, foi justamente quando eu volto para a CPFL pela segunda vez, e aí eu entro de cabeça no regulatório. Quando eu entro de cabeça no regulatório, dá energia, né? Aí eu começo a me descobrir e me apaixonar ainda mais, porque eu sabia o que era Mercado Livre, eu sabia o que era economia, mas eu não sabia as regras. Tudo na vida é importante você saber a regra. Desde um joguinho que você vai jogar, se você não sabe a regra do joguinho, fica difícil. Então, ali no regulatório da CPFL também passei por 2 anos. Minha carreira vai a cada 2 em 2 anos. Eu praticamente não tiro mais férias, né? Depois que eu migro para a CPFL de novo, eu não tiro mais férias na minha vida. E aí Foi o contrato para você voltar pela terceira vez, né? Vou chegar lá. E aí eu passo a ser uma esponjinha, o regulatório da CPFL passa a me dar todo o know-how de como é feita uma tarifa, como é feita uma fiscalização técnica, como você chega nos resultados, quais são as preocupações que você tem junto ao público, junto a custo. E aí tem uma pergunta que depois Carol e Dom vão fazer, que nós vamos tirar um pouco esse fantasma, né? Em relação a, meu custo vai aumentar? É o que todo mundo quer saber, a gente já chega lá. Fica com a gente que a gente vai te contar se em 2024 vai aumentar a sua energia. Exatamente. Vamos tirar esse fantasma da sala. E lá eu aprendo muito sobre essa questão do mercado, da parte regulatória. Eu levo para mim como história de vida, você que tem problemas de dislexia, entre outras coisas, fica aqui uma dica, gente, ler é importante. Até aquele momento que eu entro no regulatório, eu não lia nenhum livro. Eu não tinha, digamos assim, o meu português era péssimo, porque eu sou da área de exatas. Então, você pegar um cara de exatas e exigir que o cara saiba escrever bem, entender bem e ler um livro é um horror, porque o cara olha número. E ali eu tive um aprendizado fantástico. Eu tenho histórias de vidas assim maravilhosas de que o meu gerente e a minha equipe, meus parceiros, sentavam comigo para escrever um e-mail. Olha. Então, assim, isso que legal. Pessoalmente falando, como empresário, me trouxe o know-how para eu chegar onde eu estou hoje. Hoje você entende, Leandro, mas você está falando uma bobagem? Não é bobagem, porque desde ali eu comecei a ler livros, eu comecei a entender literatura, eu comecei a me preparar para onde eu cheguei aqui. Ô, Leandro, sem querer cortar a sua história, mas acho que essa é uma pergunta que pode ajudar muitas pessoas, porque normalmente quem tem dislexia tem que ir avançado para essa parte de lógica, né? Vai para exatas, entende como as coisas funcionam, o processo dela, mas realmente tem muita dificuldade com leitura, escreve errado, né? Troca algumas palavras e normalmente se afasta da leitura. E você pegou isso mesmo como um desafio e se forçou a ler e aprender a escrever bem, e foi um super diferencial para a sua carreira. Não só o diferencial, mas como mudou a minha trajetória de vida. Porque o que acontece? Você não saber escrever um e-mail, você não saber ler uma literatura, você não saber se expressar, é algo que, de uma certa forma, prejudica, independente dos maiores gênios que possam ser na matemática, você precisa ter uma noção muito importante da sua língua. Então, você não saber a expressar, não saber lidar, não saber ser cordial, não saber entender o que é uma regulamentação, é um horror. Então, pensa o seguinte, você está tratando, até ali, naquele momento da minha carreira de vida, você está tratando com uma pessoa na parte técnica, você que está aí de casa vai entender o que eu vou dizer, você não fala assim, voz me ser, por favor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, você fala assim, cara, isso aqui tem um problema, a gente precisa resolver, isso aqui é assim, você às vezes até em tons pejorativos para tratar o tema. Com órgão fiscalizador, com outras empresas, com outros cargos hereditários, você não tem como tratar. Como você vai participar de uma reunião, por exemplo, com o time de diretoria da CPFL, se você não sabe falar, você não sabe se expressar? Como é que eu tinha que mandar um e-mail para a ANEEL? A gente tinha muito contato com a ANEEL, a gente tinha que saber lidar com as legislações. Como é que eu tinha, entre aspas, que fazer esse trabalho se eu vou escrever assim, olá, tudo bem? E aí? Vamos entender esse tema? Não. Onde está a sua educação? Onde está a sua destreza em relação ao tema? E eu participei de reuniões que me ajudaram muito profissionalmente, que assim, esteja sempre preparado. Eu vim aqui hoje preparado para contar a minha história e para falar um pouco e dar esse gostinho a mais no mercado de energia, porque eu quero que as pessoas tenham curiosidade, queiram aprender mais. Só que se eu não me preparar, como é que eu vou fazer? Então, uma das reuniões, além dessa questão que a dislexia me fez um desafio muito grande, uma das questões era eu dominar o assunto. Eu não podia ir para uma reunião sem entender todos os pontos. Porque a primeira reunião que eu fui questionado por uma pessoa técnica da ANEEL, qual é o embasamento que você está falando? Qual é o artigo, lei, qual é a resolução,
qual é o ponto que você está querendo chegar. Então, isso é fundamental. E aí, dali, gente, eu li muito livro. Bernardinho tem livros fantásticos. Eu li Augusto Cury, eu li muitos livros em relação à economia. Então, assim, isso me trouxe muita bagagem para eu chegar até onde eu cheguei. Saindo do regulatório, aí eu fui para a área que eu também sou apaixonado. O regulatório é aquela tipo namorada que você não espera e se apaixona e fica. E aí eu fui para a área de energia. Saí do regulatório da CPFL, abandonei o regulatório da CPFL e voltei para a CCE. Lá na CCE, eu fiz um trabalho de atendimento e que aí começou aquela mosquinha do empreendedorismo. Ou seja, começou a me cutucar para eu abrir um negócio próprio, para eu desenvolver um trabalho com o cliente, para eu mostrar um pouco dessa gana que eu tenho do mercado de energia. E lá eu voltei para a CCE, para a área de atendimento, auxiliei nos projetos. Fui muito bem recebido, assim, fantástico, tudo que a CCE fez por mim. Mas também durei mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, para ser mais exato. E aí saí de lá e fui para a área de comercialização. Eu falei, opa, agora passei pelo regulatório, passei pela CCE, agora estou na área de comercialização de energia, agora eu vou bombar, porque eu gosto de comercialização de energia. Quando eu era estagiário lá em 2003, eu falava, cara, essa área que eu quero atuar, porque eu achava fantástico o cara vender energia. E agora eu cheguei e vou estourar, né? Eu falei, agora, eu tenho todo o conteúdo, tenho todo o conhecimento, bora bombar. Até nessa época eu conheci uma primeira parceira que hoje eu atendo ela, que é o Grupo Pague Menos, né? Que é a Josiane. E a gente tem uma relação de amizade muito grande, mas assim, foi ali que eu falei, não, agora eu vou pra dentro. Tá. E aí eu tive a minha segunda experiência de vida que formou meu caráter como pessoa, que foi justamente, eu tive a nossa trajetória encerrada em um prazo de 1 ano. Então eu voltei para a CPFL falando assim, eu voltei para casa que me construiu nesse mercado, que nós vamos, digamos assim, agora fazer tudo aquilo que eu me preparei, e a gente só durou 1 ano de casamento. Depois houve algumas questões pessoais e a gente acabou encerrando o casamento e eu me senti muito frustrado. Eu falei, puxa, cara, não é possível. Eu me preparei de 2003 até 2012 para chegar aqui e fazer a coisa acontecer. E eu saí com uma frustração enorme de não ter dado certo. Então, seu primeiro, assim, empreendimento, sua primeira empresa, você teve um primeiro cliente, durou 1 ano. Não. Eu volto para a CPFL na parte de comercialização de energia. Como funcionário ainda. E atendeu o Pague Menos. E eu atendi o Pague Menos. Atendi o Pague Menos e outros clientes, né? Então, ali, quando eu volto em 2012, eu já estou preparado tecnicamente para lidar com os desafios. Ou seja, eu já estava me preparando para quando chegasse naquele momento na comercializadora, eu pudesse fazer o melhor, o best trabalho. Tá. E aí foi quando passa assim 1 ano, a gente encerra o vínculo empregatício, eu saio, na verdade, a gente sai da CPFL, né? A gente deixa de ter a parceria com a CPFL e aí eu tomo um primeiro tombo, porque em que pese eu estar preparado tecnicamente para chegar naquela posição da comercialização de energia, porque na época eu era um coordenador, eu não estava pessoalmente preparado para lidar com os desafios, que é o maior desafio que a gente tem na nossa vida, na nossa carreira, porque o ser humano não nasceu para ser sozinho. O ser humano nasceu para compartilhar, ok? O senhor compartilha com a sua esposa, ok? Só que o senhor e a sua esposa sozinhos são 2 indivíduos que, se não tiver relação com o mundo... Também, falta. E eu era, naquela época, um cara monstro, tecnicamente. Como pessoa, eu era uma draga. Então... esse é um ponto que eu tive um segundo aprendizado, que foi, primeiro foi eu me preparar. A dislexia é sim um ponto para quem tem de dificuldade. Consegui superar, me preparei tecnicamente para chegar lá, só que eu me preparei pessoalmente para estar na cadeira. Falta preparação com pessoas. Exatamente. E isso é muito legal a gente trazer, porque eu acho que é uma coisa que a gente sempre provoca. A gente recebe muitos empreendedores que sempre falam que, poxa, minha história de vida foi na rua, foi com construção de pessoas. Você está trazendo um outro lado. Você traz, olha, eu entendi que eu era bom tecnicamente, eu desafiei, aprendendo, assim, o que a minha dislexia me boicotava, né, me tirava, eu superei, eu li livros e eu me tornei um monstro tecnicamente. Só que aí eu fui lidar com pessoas. E aí eu descobri que eu precisava melhorar isso. Então, no bom sentido da palavra, afinal é muito boa a inteligência, né? O nerd também precisa desenvolver esse lado com pessoas, né? Claro! A nossa vida é feita de relacionamento, gente. Não se engane. Isso tem que ser notório. Qualquer empresário que possa se preze, ele tem que ter relacionamento. Você não consegue desenvolver uma empresa sentado
com a sua, perdoe o português, né? A bunda sentada na cadeira e achando que o mundo vai girar ao seu redor. Entendeu? A nossa vida não é um jogo de videogame. A gente tem que se relacionar. Se já nós temos bilhões de pessoas no mundo, não é para cada um viver o seu bioprazer, entre aspas. É relacionamento. Então ali foi um choque de realidade, porque assim, culturalmente falando e tecnicamente falando, eu era um monstro. Você falava qualquer tipo de artigo, resolução, qualquer tipo de lei, eu te respondia imediatamente. Só que com relação às pessoas era horrível. Eu admito que eu era horrível. Por que eu era horrível? Porque eu cobrava o mesmo padrão das pessoas que eu era. Então, por exemplo, teve situações que às vezes, não com a minha equipe na CPFL, mas que eu me recordo, que eu cobrava das outras pessoas o mesmo profissionalismo que eu achava que era o correto. Eu doente ia trabalhar. Eu passando mal, eu sou pai de 4 pedras de rim, né? Então, assim, quantas vezes eu com pedra no rim, estava trabalhando lá com dor, tomando remédio, mas eu estava lá, sentado, me dedicando para a empresa. E aí, quando eu percebi que não é bem assim. Não é assim que funciona. Você Primeiro ser a gente se frustra, né? Isso. Depois a gente entende. Você ser um workaholic, você ser uma pessoa que cobra demais as outras, é porque você se cobra. Então, primeiro você tem que se perdoar para poder fazer um relacionamento, para poder lidar com isso. E foi importante porque esse momento que eu fiquei em casa, de verdade, foi o momento que eu mais refleti. Na época, minha esposa me ajudou muito. Você que não tem uma companheira ou um companheiro, eu falo, ajuda, amigo também. Mas a minha companheira me ajudou muito a superar esse processo, porque assim, é aquele processo de cisão de namoro, né? Quando você perde aquela pessoa que você ama de verdade, e aí a pessoa vai para outro lugar e tá com outro, você fala assim, pô, mas eu amei ela pra caramba, eu fiz de tudo, mas não era isso. Ela te amava pelo que você é, não porque você dava para ela. Então foi um processo de, primeiramente, assim, acabar com o negacionismo, dizendo assim, a culpa é tudo minha. Não, faz parte do dia a dia, faz parte do mercado. E a outra era, pô, por que eu me cobro tanto e eu cobro os outros da mesma forma que eu? E aí esse tempo em casa, por isso que refletir às vezes em casa é bom, ficar na fossa ali, de barba sem fazer, tal, de roupão, tal, não sei o que, foi importante para que eu me desenvolvesse como pessoa. Dali, como eu falo, a mosquinha do empreendimento me pega, aí eu vou para uma empresa de consultoria, que é como hoje a minha empresa é, e eu tomo uma decisão dizendo assim, eu vou entrar lá para aprender e vou nesse processo me desenvolver para que eu possa abrir minha empresa. Então, e o que você fez nessa passagem para melhorar a sua habilidade com pessoas? Boa pergunta. Eu vou ser um pouco polêmico, gente, mas assim... Eu vou falar... E melhorou mesmo? Porque, melhorei. Depois vocês podem perguntar para os meus funcionários. Vocês podem perguntar para os meus funcionários. Olha só que a gente já está confirmando aqui. Vocês podem perguntar para os meus funcionários. Até a minha sócia está aqui, ela pode depois dar um testemunho, mas assim... gente, independente da crença, independente da religião, a minha esposa e... a leitura de um livro que para muitos é um livro de cabeceira, a pessoa não dá valor nenhum, foi a Bíblia. E aí eu não vou ser muito específico, mas eu vou contar rapidamente a parte da Bíblia que eu li o Novo Testamento, a parte do Atos dos Apóstolos, porque é a parte que fala justamente que depois Jesus vai, fica só os apóstolos, e aí, por exemplo, você tinha a fé ali na sua frente, você tinha a crença ali na sua frente, a fé e a crença vão embora, porque ele morre, e aí? Como é que fica a sua vida? Ou seja, todos os ensinamentos são jogados para lá. Então ali eu comecei a perceber que a maioria dos personagens que existiam ali naquela história, vamos falar como história para não... Eu sou católico cristão, mas assim, para não generalizar. Ali mostra como os personagens vão se desenvolvendo pessoalmente, e como é possível você crescer e se desenvolver pessoalmente. E ali eu comecei a perceber que, eu preciso melhorar como ser humano. Primeiramente eu precisaria tirar aquela carga que estava nos ombros do Leandro de ser um cara perfeito. Então eu tinha esse nobral na minha cabeça de que eu era um cara perfeito, então eu tinha que tirar isso. E depois eu tinha que tratar as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratado. Com educação, com respeito, com olho no olho, sem você ter superioridade qualquer. Porque hoje, isso é o que faz diferença para o negócio. O cara vai estender a sua mão. Se você não se sentir que você está em pé de igualdade para fazer negócio, o cara não estende a mão para você. Então, esse trabalho de ficar em casa, na fossa, de ler um livro específico, no meu caso foi justamente essa questão, me ajudou muito. Aí eu começar a perceber que a gente está aqui para fazer o melhor. Para fazer relacionamento e desenvolver uma parceria com as pessoas para trabalho. E aí, essa mudança...
somada a esse objetivo que eu entrei na consultoria para entender o que os caras faziam, porque, pô, gente, eu só trabalhei em empresa de grande porte. Então, imagine eu pensando como, naquela época, como microempresário, eu pensaria, eu nunca fiz um faturamento, eu não sabia nem o que era uma nota fiscal. Eu falava assim, como é que eu vou ganhar dinheiro se eu for um microempresário? E aí, dali para frente, eu fico nessa consultoria. Você entrou para aprender com a cabeça de que você ia abrir o seu depois. Exatamente, eu entrei para aprender para abrir o meu. Só que aí o ser humano, ele vai pelas rotas mais fáceis. Tava indo bem na carreira. Aí eu tava bem ali, tinha conquistado bastante cliente, tinha trazido usina, eu sou apaixonado por geração, tinha trazido alguns clientes que eu já trabalhava na CPFL, eu falei assim, aqui tá bom, para que eu vou abrir uma coisa doida desse jeito, para que eu vou me arriscar nesse mercado? E aí vem algum ponto que chega de certa desilusão, né? Quando você está no auge, trazendo negócios, você percebe que alguma coisa está injusta, alguma coisa não está batendo, e aí isso começa a te trazer de novo para o centro, que era justamente, Leandro, por que você está frustrado? Por que você está se sentindo desvalorizado pela empresa? Você entrou lá com objetivo. A empresa tem o objetivo dela. Então, chegou a hora de você voltar. Então, depois de um ano e meio, um ano, quase 2 anos, eu volto a ter uma reflexão dizendo assim, calma, eu trouxe dinheiro pro cara. Só que o cara não tem o mesmo sonho que eu. Então, é hora de eu resgatar e voltar. Aí vem o medo. Aí vem a insegurança. Aí você fala assim, cara, hoje todo mês pinga. E agora? Eu vou pro mercado e não pinga? Na época, gente, por isso que eu falo que eu sou apaixonado pela minha esposa. Mas na época minha esposa trabalhava. Então, quando eu falei pra minha esposa, amor, vou pro mercado, vou meter a cara, você aguenta as contas de casa por um tempinho? Porque para quem é microempresário, a gente precisa, de uma certa forma, partilhar com as pessoas que a gente está próximo. Pai, mãe, tio, irmão, filho, enfim. Você tem que partilhar, porque o custo de vida vai diminuir drasticamente. A minha esposa chegou e falou assim, não, amor, bora. Coitada, faz 5 anos que ela falou bora. Agora que o negócio começou a ficar bom. Agora chegou, hein, essa hora. Agora chegou a hora. E aí ela falou, bora. Aí eu encerro a minha parceria. Eu era um consultor dentro da empresa de consultoria. Encerro a parceria, abro a minha empresa. 2018. Não, eu saio ali em 2015 para 16. Em 16 eu abro a Partner Energy. Partner. Quando eu abri a Partner Energy, por que eu falo 15 e 16? A Partner Energy ela inaugura em 16, mas entre os anos de 15 para 16, eu fico ainda meio inseguro. Eu abro uma empresa com um nome, sem nome por enquanto, né? Como se fosse uma MEI. E aí eu vou trabalhar com uma comercializadora em Limeira para dar um apoio, para fechar as contas, né? E aí, de novo, o ser humano vai pelo caminho mais fácil. Pô, lá começou a dar dinheiro, lá em Limeira, os caras me prometeram uma situação. Depois acontece uma reviravolta, eu fico sem essa situação. E aí, em 16, efetivamente, começa a Partner Energy. Quando eu abro a Partner Energy, eu tenho o meu primeiro cliente, que eu agradeço de coração, né? Além de agradecer, só para não ser injusto, né? Agradecer minha esposa, que eu falei várias vezes, meus pais, mas profissionalmente foi a Estela que me estendeu a mão. A Estela do Grupo Ferroligas Piracicaba. A Estela me estende a mão, ela fala assim... Quando eu estava para sair da consultoria e abrir a minha, ela falou assim, eu vou com você. Que legal. Eu acredito no que você fala, eu acredito no que você sonha, almeja, e eu sei que você vai fazer o melhor para minha empresa. Ali me dá um salto de felicidade, que foi a primeira pessoa que me estendeu a mão. A segunda pessoa que me estendeu a mão, hoje ele infelizmente não trabalha mais lá, mas eu lembro de todas as pessoas com carinho. Foram 2 pessoas ao mesmo tempo, né? Mas a segunda pessoa foi a Alessandra e o time dela, a Muniz e a Fabiana da Clabin. Então eu saio de uma consultoria, a Ferroligas me dá um suporte para eu sobreviver e a Clabin me dá um suporte por alguns meses para que eu possa, entre aspas, fazer um trabalho. Porque a gente fez um trabalho específico com elas. A gente fica muito grato, a gente lembra mesmo, né? Das primeiras pessoas que acreditaram, porque ainda é um sonho, por mais que você tenha o técnico, que você tenha a vontade, são as pessoas que acrentaram no seu sonho como empreendedor, né? E te deram o primeiro voto. Perdoem, Carol, interromper. Sem essas 2 pessoas, eu jamais estaria aqui. Eu jamais estaria aqui. Eu sou eternamente grato a elas e sou grato a mais 2 pessoas que eu vou contar um pouquinho mais pra frente agora. Aí eu abro a empresa, começo a trabalhar, saio de Limeira. 2016 a Partner começa com esses 2 clientes. Aí em 2017 a gente fecha o 3º cliente, que é um cliente que eu também tenho total admiração.
carinho, respeito, que é a Trivium, que é a Exal, né? Passa a ser meu terceiro cliente de gestão. Assim, o dia que eu fechei com a Exal foi uma coisa assim, surreal. Eu mandei a proposta em uma semana, em 2 semanas eles já tinham dado de acordo, independente se eu era um cara grande ou um cara pequeno. Isso eu quero deixar agora um puxão de orelha para os empresários, que assim, não importa o tamanho da empresa, importa olho no olho a credibilidade que o cara pode te passar. Porque muitas vezes as empresas não dão oportunidade porque você é um cara pequeno. Só que eles não sabem o quanto eles estão perdendo. Então a Exal me estende a mão. A Exal é uma empresa que tem um market share enorme de mercado. Ela faz produtos específicos para Avon, para Natura. Ela detém acho que de 70% do market share dela no Brasil. Posteriormente isso, tinha 2 clientes que eu vinha namorando. Um era a Heineken, o outro era a Pague Menos. A Pague Menos já conheci desde 2012, só que a Pague Menos tinha contrato de gestão, tal, então a gente foi namorando, tal, e aí em 2018 eles integram a minha carteira. A partir de 2018 a Heineken integra a minha carteira de gestão e a Pague Menos entrega a minha carteira de gestão e a gente começa a crescer. Aí eu saio de essa é casa... legal sua habilidade de resiliência, porque são 5 anos você namorando ali um cliente, né? Sim. Como eu disse, eu não posso ser injusto, gente, com a Josiane, porque a Josiane, eu em 2012 atendi ela na CPFL, levei ela para essa empresa de consultoria e depois eu tive que esperar um tempo para ela vir para minha empresa. Tá? Então a Josiane, a Débora, que tinha um supermercado, a Débora também, também sou super grato a ela, ela tinha um supermercado, 3 unidades em Mogi, depois ela vendeu o supermercado. Hoje a gente continua atendendo quem comprou o supermercado, que é o Paulo, que também agradeço, da Rede Zeferino. Mas a Heineken foi um outro namoro que assim, a Heineken eu conheci desde 2012, que na época era Skin Cariol, passou para Brasil Kirin e depois se transformou na Heineken. E ainda era Partner Energy. Partner Energy em 18 a gente se transforma na Partner Service. Tá. Então, a minha história de trajetória foi se preparar tecnicamente, desenvolver, aprender pessoalmente e tecnicamente e depois a gente vencer o medo, que é o empreendedorismo. Legal. Então, hoje a Partner Service, ela está desde 2018, né? Nesse meio tempo de 16 para 18, além dessas empresas, né? Além para falar da Heineken, perdão, não posso esquecer do Matheus Vieira, tá? O Matheus Vieira hoje está na planta de Itu, agradeço imensamente pela parceria, ele é um irmão para mim, ele sabe. Então, essas pessoas que passaram na minha carreira, eu não posso jamais esquecer elas. Mas em 2018, a Partner Service, ela muda de nome, sai de Partner Energy para Partner Service. A gente tem um aporte de um parceiro de comercialização de energia, a quem eu agradeço também pela oportunidade. O nosso namoro de sociedade dura mais ou menos 2 anos, depois ele sai, eu compro a parte dele da empresa, e hoje a gente tem a filosofia da Partner Service, né? Hoje a Partner Service é composta de 4 sócios, nós somos em 11 pessoas, então assim, a gente tem um trabalho enorme ainda pela frente, mas graças a Deus a gente tem bons clientes e o importante é que eles sabem que a gente trata eles da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado. Legal. Eu acho que isso que é o ponto principal que eu posso dizer. O que eu faço para os meus clientes é a mesma coisa que eu faria para mim. Legal. E para a gente conseguir entender com clareza, como exatamente você consegue trazer essa redução de custo? Ótimo. O que tem de diferente na Partner Services de eu comprar ali com a CPFL? Muito bem, vamos lá. A Partner oferece um trabalho, gente, que ele é muito personalizado. Então, o que acontece? Vamos falar um pouco como eu consigo economia. Eu vou na sua empresa, faço uma análise de energia, vejo o seu perfil na sua fatura de gasto, falo, vamos trocar a lâmpada, vamos fazer isso. Não é só isso, né? Hoje, para você ter economia, existem vários veículos para você chegar num resultado. Seja você melhorando os seus equipamentos, seja você trabalhando com o seu dia a dia de consumo, ou seja, a sua forma de entender, vamos lá brincar aqui no estúdio, por exemplo, você tem dias específicos que você faz o seu podcast. Então, como é que eu posso otimizar esse custo do podcast? Por exemplo, ar-condicionado, iluminação, às vezes não dá. Mas se você fazer um trabalho de escala e você puder controlar os seus gastos, ou seja, terminando um podcast, você, entre aspas, reduz o seu comportamento de deixar as coisas ligadas, isso vai trazer resultado. Então, não é só troca de equipamento. Então, existem vários modelos para economizar. No Mercado Livre de Energia, resgatando o que é o podcast de hoje, é negociar contrato. Legal. É botar na mesa assim, tá aqui. Peço até perdão para não bater na mesa. Mas assim, qual é o seu contrato? Meu contrato é esse. Só que você tem uma vantagem sobre o seu contrato. Sabe por quê? Porque todo ano a sua tarifa muda.
Para quem não sabe, fica a dica. A CPFL paulista, o reajuste é em abril de cada ano, tá? Então você sabe que todo ano em abril a sua tarifa vai aumentar. O que te faz ser liberto em relação a isso? Você ter um instrumento de manobra para negociar. Se eu sei o meu custo, o custo da CPFL ele é fixo 12 meses. Então se eu sei essa primeira informação, como é que eu posso rentabilizar para ter economia? Aí entra as mudanças regulatórias do mercado. O Mercado Livre, banalmente ou taticamente falando, é uma troca de contrato. O CPFL, eu não quero consumir sua energia e eu vou comprar de outro fornecedor. Esse fornecedor pode ser uma usina hidráulica, uma usina eólica, uma usina de biomassa, que é cana-de-açúcar, uma usina aterro sanitário, tem usina que gera energia do gás produzido no aterro sanitário, de uma solar. Então, o Mercado Livre de Energia te dá essa possibilidade. Tá? Trazendo para o Dom e para a Carol. Por que esse tema ficou tão abrangente agora? Porque a partir de 2024 a gente começa a ter a libertação dos escravos. Porque a libertação dos escravos começou em 95, agora vamos falar do mercado de energia. Em 95 publica a lei falando da abertura de mercado. Aí essa lei ela é ajustada em 96 para que os consumidores de grande porte, indústrias de grande porte e consumidores de pequeno porte possam participar. Que é a lei 9.074 de 96, a lei 9.074 de 95 e a lei 9.427 de 96. Tá? Só que por que o primeiro cliente migra só em 2001? Por quê? Não conseguia? Liberação, legislação? Porque a tarifa era barata naquela época. Ah, não tinha tanta redução de custo como hoje, porque 30% é impactante, né, na redução de conta de luz e energia. E por que 2001? Eu tenho essa carinha jovem, mas tenho mais de 40 anos. Por que 2001? Você que está escutando esse podcast não viveu isso, mas preste atenção na história. A gente começa a ter a crise do apagão. Legal. Eu lembro. Também. E aí o que acontece na crise do apagão? As tarifas aumentam. Eu não vou entrar em detalhes porque daria um podcast legal para a gente debater sobre o tema. Mas senão a gente vai ficar 3 horas aqui. E, assim, agradecer a oportunidade porque é gostoso falar. Mas acontece a crise do apagão, a tarifa explode. Quando acontece a crise do apagão, a tarifa explode. Gente, pesquisem aí. Revisão extraordinária. Fica a dica. A tarifa explode. Quando a tarifa explode, aí aquele grande consumidor, aquele cliente que podia migrar para o Mercado Livre, fala, peraí, eu não preciso ficar preso com a tarifa da distribuidora. Eu posso ir por esse viés. Vamos para o Mercado Livre. Como é que negocia Mercado Livre? Ninguém sabia, entendeu? Porque era tudo muito novo, é tudo né? muito novo. Ou seja, a lei estava de 95, mas quantos geradores vendiam energia no Mercado Livre naquela época? De 95 até 2000? Ninguém. Porque a tarifa era barata e o gerador também desconhecia desse mecanismo. Cara, posso vender energia para o consumidor final? Então isso é real? E aí o mercado começa a ebulir. Eu entro no Mercado Livre em 2003. Ou seja, no boom de movimento de empresas grandes migrar. Então, vamos lá, vamos falar de empresas grandes que migram. Por exemplo, a 3M, a Eaton, a Bosch. Toda essa galera vai migrando. Porque eles percebem o seguinte, cara, vou ficar aqui? Não vou ficar aqui. Eu lembro de um preço de energia que a gente, na época da CPFL, era R$ reais, trazendo em quilowatt, né? Que o povo agora vai falar em quilowatt, né? 0,03 centavos de quilowatt. Então, o mercado começa a perceber isso. E as grandes indústrias vão embora, vão migrando ao longo do ano. Chega um determinado momento que as grandes, os potenciais eletrointensivos do Brasil já migraram para o Mercado Livre, porque a tarifa explode, eles vão embora para o Mercado Livre, e aí quem não está no Mercado Livre, que é a preocupação da Carol, aguenta aí que a gente vai chegar naquele ponto, paga a conta. Porque o cara que migrou está comprando energia mais barata, e quem ficou estava pagando a conta. E aí em 2006, então em 2001 começa o boom dos grandes industriais, os grandes consumidores desse país, e aí em 2006 começa os pequenininhos a migrar. Que aí a gente começa com, para quem é velho que nem eu, Super 15, a Telefônica começa a migrar para o Mercado Livre como consumidor especial. Tá? O que é a diferença do consumidor livre para o consumidor especial? É só o tamanho e o tipo de energia que ele contratava. Tá? Então, não vou entrar muito em detalhes, mas assim, é só para a gente falar com histórico. E olhando, só aprofundando isso, assim, para quem é o mercado de energia livre, porque eu falo muito, eu sempre fui da área comercial e tem muitos empreendedores que são. Então, a minha mentalidade sempre foi puxar vendas da empresa e fazer ali o faturamento acontecer. Até que, no amadurecimento, né, como empreendedor, a gente começa a entender e até se frustra quando você vê que o faturamento tá grande da empresa,
mas uma empresa existe para dar lucros e você não vê o lucro ali na linha final. E aí você é obrigado a sentar na cadeira ali mais do administrativo e financeiro e falar, deixa eu entender esses números. Né? O que realmente assim eu estou investindo, o que eu estou gastando. E aí você começa a entender que não é só faturar, não é só vender, mas o que você pode reduzir, e tão importante quanto faturar e vender é a redução de custos. Então, quando você fala aqui da energia, né, do mercado livre de energia, eu acho que abre um mundo de possibilidades para as pessoas entenderem. Poxa, posso reduzir 30% ali de custo da minha empresa, e aí eu queria entender para que tipo de negócio é. Por exemplo, eu tenho uma marca de cosméticos faciais. Dom de suplementação. Quando a gente estava aqui conversando antes, você falou que até síndicos estão nesse mercado. Isso. Então, é bem surpreendente, porque a gente olha as grandes empresas, como você citou. E aí você fala que as pequenas também têm oportunidade. Então, se você puder exemplificar um pouco de para quem é esse mercado? Vamos lá. Então, 2001, empresas enormes. Ótimo. Ou seja, passa pela rodovia, você vê lá uma Heineken da vida, você vê uma Eaton, uma Bosch, 2001. Em 2006... supermercados, empresas de tecnologias que são de médio porte migram para o mercado. Agora, depois de praticamente aí um bom tempo, aqueles micro consumidores, que são pequenos consumidores em média tensão, né, que tem uma demanda contratada, então para você se localizar, gente, a partir de 24, você que tem demanda contratada também começa a participar desse mercado, que aí seriam, por exemplo, hoje restaurantes, condomínios residenciais com consumo elevado, padarias, empresas de menor porte de siderurgia, farmacêuticas que não migraram ainda, empresas de cosméticos, entre outras. Então, a gente tem esse tempo atemporal que demorou muito. Então, você vê, em 2001 começam os grandes, em 2006 começam os médios e agora começam os pequenos. Em 26 começam os menores ainda. Por exemplo, o podcast vai poder migrar a 26. E aí, finalmente, o nosso mercado se iguala ao mercado europeu e americano, que aí em 2028 nós, residenciais, começamos a usufruir desse benefício. Tá? Então, o mercado agora, só trazendo a linha temporal, ele chega finalmente com atraso, porque o nosso mercado também é muito politizado, ele demorou muito para chegar nesse momento. Então, agora, um condomínio, uma padaria, uma loja, um armazém, eles conseguem, a partir de janeiro de 24, renunciar ao seu contrato junto à distribuidora e poder migrar para o Mercado Livre. Tá? E com as grandes, médias, pequenas empresas, né, como você citou, agora migrando, né, e aproveitando essa redução de custo do Mercado Livre de energia, em 2024 o consumidor final, ele paga essa conta? Aumenta a conta de energia? Não, boa pergunta, Carol. Vamos tirar, agora chegou no momento de tirar o fantasma. Que eu já tô aqui preocupado com a empresa e com o pessoal também, com a galera em casa. Vamos tirar o bode da sala, gente. Entendam. A distribuidora de energia, ela ganha dinheiro com a disponibilidade da rede. Ela não ganha dinheiro com a venda da energia, tá? Como é que funciona o nosso mercado, gente? De novo, super gostoso falar isso com vocês, porque a gente está dando um pouco de noção para o empresário. As distribuidoras compram energia de quem? Dos leilões de energia, certo? Se eu compro essa energia dos leilões de energia dos geradores, eu tenho que repassar isso para alguém, que são os consumidores, somos nós. Okay? Então, se a distribuidora não ganha R$1 com a energia que eu consumo, só a disponibilidade, o que é disponibilidade, gente, para atender? Vamos imaginar na cabeça. A rede da CPFL na frente da sua casa, a CPFL gastou para colocar aquela rede lá. O postezinho, a linha de transmissão, o trafo. Né? Para quem não sabe o que é um trafo, é só uma caixinha metálica em cima ali do poste. Ok? Aquilo lá custa dinheiro. É aquilo que ela é remunerada. Então, todo o dinheiro que você paga na tarifa, uma pequena parcela daquilo lá é a remuneração dela. A energia, ela compra do gerador e repassa para você. Então, assim, vai aumentar o meu custo se o cara migrar para o Mercado Livre? Calma, não. Na teoria, a energia não. Depois a gente conversa um pouco mais, porque tem alguns impactos, mas assim, de uma forma bem didática, empresário. A energia não tem impacto, porque ela compra do gerador e o gerador entrega para a CPFL. Se você migrar para o Mercado Livre, quem que vai ficar consumindo essa energia do gerador? Nós, que não podemos migrar, que é a equipe de 26 e a equipe de 28, tá? Que é o pequenininho e o residencial. Vai aumentar a nossa conta? Na energia, não. Por quê? Porque a distribuidora hoje tem mecanismos para devolver os contratos. A partir do momento que as empresas migram, quem mica é o gerador que vendeu.
Por quê? Porque a distribuidora vai chegar pro gerador e falar assim, meu amigo, eu não preciso mais desse volume de energia. Então, eu tô simplificando, gente. Legal, pra gente entender mesmo, né? Porque é importante. Eu tô mastigando ao máximo para dar uma noção legal para vocês, assim, não, o problema não é esse. Tá. O problema no nosso país é muito mais relevante a questão energética. Tá? Hoje eu garanto preço de 30% de energia porque a gente viveu os últimos 2 anos de hidrologia fantástico. Outra verdade absoluta para vocês entenderem, de uma vez por todas, pessoal, sobre o mercado de energia e o mercado livre de energia. O preço só é barato porque a gente tem água em reservatório. O preço, quando a gente não tem água em reservatório, ele não é barato. Ou seja, se eu chegasse aqui nesse podcast em 2021 e nós estivéssemos falando para os empresários, eu ia falar assim, segura na cadeira, levanta a mão para Deus e vai. Porque não tem o que fazer. Não tinha hidrologia, não tinha disponibilidade hídrica. Não tinha como reduzir o custo, não tinha, eu estava né? disparando térmica, eu estava usando tudo que eu podia da matriz energética. 2001, 2017, nós estávamos usando tudo que a gente podia. Então, empresário, não se engane. Quem gosta de bolsa de valores e quem gosta de pôquer, hoje é como se você tivesse 3 ases na mão. Opa, então agora é a hora, né? Exatamente. Agora, em 2017 e em 2021, é como se você tivesse 2 par de 2 na mão. E na mesa tá virado 8, 6 e 7. Como é que você vai dar win nesse jeito? Não tem como. Então, hoje é possível você ter uma economia sustentável. Tá. E aí, vem o puxão de orelha. Planejamento que a gente conversou. Então, primeiro, para tirar a dúvida da Carol, não é assim. O impacto não é imediato. O risco fica para o gerador. E lembre-se, a distribuidora ganha na disponibilidade, no investimento que ela faz para te atender. Ela não ganha dinheiro na energia. Tá claro, empresário, que está escutando isso? E o que você faz é, tendo acesso a vários fornecedores de energia, você consegue identificar qual está com o melhor preço ali no momento. Sim. E trazer para o seu cliente da Partner. Sim, todo conhecimento é importante. Lembra que eu falei disso? A tarifa da CPFL é a mesma da Electro? Não é. A tarifa da Energisa Sul-Sudeste é a mesma da CPFL Piratininga? Não é. Então, cada empresa localizada em cada região do estado de São Paulo tem um desconto diferente. Hoje, quais são as tarifas mais caras do Brasil, se a gente for olhar no Sudeste? Minas e Rio de Janeiro. Mercado de energia, economicamente falando, onde eu tenho mais usina solar hoje no Sudeste? Se vocês forem olhar Mato Grosso do Sul, Minas e Rio de Janeiro. Por quê? Porque o custo da tarifa é caro lá. Tá. Então, se eu der desconto pro cara de 10%... Já significa muito. Lógico. Agora, se eu chego pro cliente e falo assim, 30%. Sabe qual é o problema do brasileiro? O brasileiro sofre tanto de ser enganado que ele fala assim, isso aí tá mutreta. Bom demais pra ser verdade. Isso aí é bom demais pra ser verdade. Ontem eu estava num cliente aqui próximo, que é um restaurante, que ele está para migrar pro Mercado Livre, e ele falou assim, aonde tá a mágica? Aonde eu vou ser enganado? Eu falei, mas como assim? Onde tá as entrelinhas, eu falei né? assim, como assim ser enganado? Eu vou te provar. Gente, a gente abre o notebook e mostra pro cliente. Então, onde está o nosso diferencial, Dom? É justamente o que a gente... Não é provar ser honesto. Você tem que demonstrar ser honesto. Então, a gente mostra pro cliente como é que ele vai gerar essa economia. Uhum. Mercado Livre e contrato. Mas não é só isso. Eu faço uma gestão personalizada que eu cuido do cliente em relação às necessidades que ele tem de energia. Legal. Às vezes ele precisa de aumento de demanda, às vezes ele precisa de um ajuste, às vezes ele precisa trabalhar o reativo dele. Não vou entrar em detalhes, que é muito técnico, mas é um custo que você paga por consumir mal, tá? Trocando em miúdos. Às vezes ele quer, por exemplo, ampliar a fábrica. Às vezes ele precisa desligar uma fábrica e transferir para outro local. Às vezes ele precisa fazer um projeto de eficiência para trocar a iluminação. Ele está com iluminação super antiga, ele não conhece LED. Então, é uma consultoria, na verdade, dentro do não negócio. Não é só comprar de um fornecedor mais barato, então, e fornecer para o teu cliente. Não. É ajudar com todo esse planejamento... Entendi. Energético, é o planejamento energético da empresa. Isso é legal. Então, assim, a gente trabalha tanto com a área de faturamento quanto a área tributária, a gente trabalha com a área de manutenção principalmente. Entendeu? E esse planejamento energético, porque uma coisa interessante também, a gente está falando em redução, né? De custo mesmo de energia. De 10 ali, poxa, 30%, que é incrível. Agora, o empreendedor, ele não tem um custo de investimento com vocês. Não, o investimento é baixo, né? A gente brinca até com os nossos clientes que a gente oferta um produto à frente, né? Isso, a gente oferta um produto de qualidade, com alta rentabilidade e de baixo custo. Muito incrível. Porque a gestão basicamente é o ponto de partida para a gente começar um relacionamento. E como eu não vendo energia para o cliente, a minha rentabilidade é mais para questão de fidelização. Porque é um trabalho consultivo, é um trabalho de proximidade. Gente,
Quem ganha dinheiro é quem vende energia. Entendam isso. Gestão é fidelização. E vocês podem, viu, gente? Eu vou pedir para o Gabriel colocar aqui o QR Code na tela. Vocês podem aproveitar e todo o conhecimento de consultoria mesmo, né, para o seu negócio. E aqui no QR Code na tela, vocês falam com um especialista da Partner Service. Vocês podem mandar a conta de luz, de energia da sua empresa, do seu negócio, que eles fazem um atendimento personalizado para vocês. E vocês estão tendo uma aula aqui como a gente também, né, sobre energia e sobre as oportunidades. E imagina quanto tempo a gente teria que se dedicar aí a livros e livros e resoluções e entender tudo isso do mercado de energia, enquanto eles podem facilitar para a gente esse caminho e trazer uma redução na nossa conta de luz de energia para os nossos negócios. Então fica aqui o QR Code na tela para vocês acessarem em qualquer momento desse vídeo. E vamos continuar esse papo que tá bom demais, né? Eu tô aprendendo muito aqui. Então, só para ficar claro, para o consumidor final, a partir de quando que eles vão ter acesso também? Residencial 28. 2028. Tá. E hoje, a partir do mês que vem, qualquer empresa já vai poder... Empresas que tenham demanda contratada, né, que a gente classifica como média tensão, mas são os pequenos Qual que é a diferença de média tensão e alta tensão? É só o tipo de ligação. Tá. Vamos lá, média tensão você tem um tráfego que é seu, que é a caixinha metálica em cima do poste, né, e você tem essa disponibilidade de conexão. Então, para a distribuidora, se você tem lá o seu tráfego, que é a caixinha metálica no poste, ele é seu, você se conecta em média tensão. E você tem uma demanda contratada que é o custo de disponibilidade. Quando eu falo para vocês, demanda é o custo de disponibilidade. Esse consumidor que tem o equipamento que é dele, o tráfego que é dele, ele pode migrar para o Mercado Livre. Que tipo de valor de conta de fatura? Gente, eu tenho cliente que a conta dele é R$ 5.270 e ele está migrando. Então, assim, você vê muita informação, muito marketing falando, se você gasta até 10 mil. Não, gente, se você tem uma conta e você tem o equipamento, que é o tráfego, que você está conectado nessa conexão, que a gente chama de média, só por causa dessa configuração, você pode migrar em 24. Leandro, eu não tenho tráfego, que é o caso aqui, por exemplo, do podcast. Eu migro quanto? 26. Tá. E qual que é o custo para quem quer migrar? Qual que é o investimento? Vamos lá, gente. O investimento hoje é muito baixo. Por exemplo, a gente tem gasto com consumidores aqui na região do estado de São Paulo, em média, R$ 2.000 de custo só. Que é uma adequação simples para implementar. Nossa, que legal. Com todo o trabalho já de consultoria de vocês. Sim, porque basicamente a distribuidora pede apenas uma atualização de algum equipamento bem custo baixo mesmo. Até agradecer as distribuidoras por ter melhorado, né? Porque antigamente a gente tinha que fazer análise de tráfego, custava mais de 15, 20 mil, hoje não. E o investimento é feito muito baixo para um retorno que começa já a partir ali de abril. Tem consumidores que migram em janeiro, fevereiro, março, abril e em diante. Legal. E realmente você só mostrou benefícios até agora, né? Sim. É barato, a redução é super significativa. Existe algum risco para quem vai fazer essa migração? Tudo na vida tem risco, né, gente? A nossa vida é um risco. Então vamos lá, planejamento. O seu risco está dentro de um planejamento. Tá? O nosso mercado livre de energia, ele é um mercado de uma certa forma jovem, ele é mais novo do que nós três aqui do podcast, né? Porque a gente está falando de 20 anos de mercado de energia, só que o mercado de energia que também já aprontou bastante com o cliente. Tá? Então, assim, procurar empresas idôneas, procurar empresas que sejam corretas, empresas que pensam em planejamento, é fundamental no nosso mercado de energia. Nós tivemos uma crise em 2018, grave, atingiu os supermercados aqui da região, tá? E deixou empresas sem contrato de energia. Nós tivemos a primeira crise em 2008, que atingiu aqui a região de São Paulo, em que uma grande empresa também acabou tendo um conflito de contratos e também gerou um primeiro estresse. Então, assim, estar com empresas que sejam idôneas, procurar segurança em relação ao mercado de energia e planejamento. Não esquecer. Planejamento. É uma coisa que eu comentei aqui no pré-jogo com a Carol, que o empresário, ele pensa brasileiro, ele tem que tirar aquela coisa de curto prazo. Planejamento. O porquê que as empresas hoje no Brasil, que têm sustentabilidade, elas vão ser mais rentáveis do que as outras? Porque ela tem um plano de longo prazo. Isso quer dizer, então, que no longo prazo só vai aumentar a energia. Mas, uma vez que algumas empresas já estão comprando num valor fixado? Não, Dom. Por exemplo, a gente tem um fator no jogo de energia que é a água. Tá. A gente não controla a chuva. Tá. Então, o fator de volatilidade é chuva. Como é que você trabalha com uma expectativa de chuva?
Você vai fazer, os institutos internacionais de meteorologia vão desenvolver modelos, vão mostrar para você, tal. A gente brincava muito, né? Não levem para o lado conotativo do mal, gente, com relação a Maju. A Maju falava que ia chover, aí no dia não choveu, foi a Maju, culpa da Maju. Ela nem faz mais esse tipo de coisa, mas na nossa época era. A Maju fala que vai chover, não chove, e aí? Era a garota do tempo, né? Exatamente. Então, toda garota do tempo é uma mulher bonita, mas a credibilidade é ruim. Fala que vai ser frio, é calor. Fala que é calor, no dia seguinte cai uma chuva torrencial, entendeu? Você é um imponderável, cara. É um imponderável. Na nossa vida, a gente trabalha com imponderável. Você pode andar, sair daqui e morrer. Isso é imponderável. Então, planejamento. O que é planejamento? A contratação da energia, ela é feita por um planejamento. Se eu chego para o meu cliente e eu mostro para ele com bases, com números e dados, dizendo assim, gente, nos últimos 2 anos, estou olhando nos seus olhos para entender isso, choveu muito acima da média dos últimos 15 anos. Eu te provo com um número. Aí eu falo, Dom, se você quer proteger o seu negócio, faça uma contratação de médio e longo prazo. Legal. Não arrisque. Eu sou apaixonado pelo mercado financeiro. Eu fiz um MBA de gestão financeira, controladoria e auditoria, que foi uma das preparações para eu ser um empresário. Eu invisto na Bolsa de Valores. Quem dera eu ser igual o BAC. Fantástico, monstro. Como é que você, entre aspas, concorre com guerra? Como é que você concorre com pandemia? Isso é um imponderável. E aí você, como empresário, você tem que entender que é o seu negócio que está em jogo. Então, quando às vezes, vou dar um breve desabafo, né? Quando eu falo para o meu cliente, compra, e o meu cliente fala, vou comprar 2 anos. Eu falo, tá bom. Pensa mais a longo prazo, né? Você vai no médico, tô doente. O cara fala, vamos fazer uma cirurgia porque você tá com uma gastrite, não sei o quê. Você vai tomar um analgésico? Ou você vai tomar um Doril? Alguma coisa está errada. Então, é preciso que o empresário brasileiro ele pare com essa questão imediatista e planeje. Então, vou dar um exemplo. Em 2021, o preço de energia estava caríssimo. A gente estava despachando térmica de 2.000, 3.000 e lá vai cacetada. Você ia comprar energia para o seu negócio para os próximos 3 anos em 2021? Não. E se eu te falar que teve muita gente que comprou? Porque o brasileiro achou Tava com medo de subir mais que ainda. o mundo ia acabar. Entendi. Entendeu? O mundo ia acabar. É igual o mercado de ação, né? Igualzinho. Você quer ver outro exemplo gostoso para a gente pensar? Em 2019 e 2020 nós tivemos uma queda de consumo absurda, gente. Nós chegamos ao consumo da época de 2014, Copa do Mundo. 2019 e 2020 o consumo bateu em determinados meses como março e abril ao consumo de Copa do Mundo. Ou seja, é como se a gente regredisse praticamente 5 anos de consumo. Naquele momento abriu uma janela de oportunidade para compra de energia. A gente chegou para a maioria dos nossos clientes que precisavam renovar os contratos de energia, porque você estando no mercado livre de energia, você compra por um determinado período e depois você tem que renovar. A gente falou, compra. O mundo não vai acabar. Não caiu um asteroide e acabou com a Terra ainda. Então compra. 50% da nossa carteira comprou, os outros 50% não. Tá. E você falou que aqui você sente que o mercado, o brasileiro em especial, é muito imediatista, né? Em mercados mais maduros, esse mercado livre de energia já tem um comportamento mais maduro. Sim. Os empresários lá, eles já compram energia para 5, 10 anos. Esse planejamento de compra de energia já faz parte? Dom, tem uma verdade absoluta que quem apanha, aprende. Quem apanhou em 2017, quem apanhou em 2021, não quer apanhar em 2025. Tá? Então, hoje, empresas de grande porte, aí a gente fala de novo que a gente tem que aprender. Tá? Empresas de grande porte já têm contratações de energia para mais de 28. Tá. Eu tenho clientes na minha carteira que têm contratos até 2032. Uau! Então, isso mostra para você, empresário, que se as empresas que têm contratação de energia, elas têm contratação até 2032, é porque elas acreditam no Brasil. Estão olhando para a câmera, não para eles, justamente para você. Porque muitas vezes você, microempresário ou empresário, tem dúvida se o seu negócio vai prosperar. Se você não acreditar no seu próprio negócio, não adianta. Então, essa informação que eu passo para vocês é relevante. Porque o empresário dessas empresas acreditam no nosso país. A gente é descrédulo com nós mesmos.
E a gente aprender com o planejamento deles, né? Porque Exatamente. foi o que você falou aqui no pré-podcast, a gente estava conversando sobre os cases de empresas grandes que eles têm, como a Heineken, mas também a possibilidade para o pequeno empreendedor. E o quanto é legal ver que empresas assim tão grandes, elas têm um bom planejamento e elas fazem um planejamento para 10 anos, gente, investindo aqui no Brasil. Então, às vezes a gente fala, os caras são grandes, né? E não se compara, mas na verdade talvez esteja faltando um pouquinho de planejamento aí do outro lado. O pensamento tem que ser igual. Gente, por que quem apanha nunca esquece? 2021, quem contratou energia? Vamos falar em números, só pra gente brincar em números. O cara contratou energia a R$400. Traz a matemática aí, Lê. A gente gosta dos números também. Ouvi, até pra impressionar. Então vamos número. Cliente que contratou em 2021 pagou R$400. Cliente que está comprando hoje energia está pagando 150, 160, 170. A gente sempre brinca, contra fatos não há argumento, certo? Só que qual é o problema? Esse cliente que está migrando agora, pensa com você, o seu síndico do seu condomínio, o dono do restaurante aqui do lado, o dono do mini mercadinho lá onde você compra, a empresa de cosméticos lá, do salão, o salão de beleza pode migrar. Olha. Agora pensa o cara que está focado na beleza da mulher, no bem-estar. Aquelas empresas que fazem a massagem, relaxamento também podem migrar. Você acha que o cara tá pensando como é que tá? O cara não lembra o que ele pagou em 2021 de energia. Não lembra. Agora, pergunta para uma empresa como a Heineken, como a CIMED, como a Oakberry, que está no Mercado Livre desde o ano passado. Se esses caras não entenderam o que aconteceu em 2021, vocês, como eu, pagou bandeira na conta de energia. Sua conta de energia era 200 pau, teve um mês que veio quase 400. Aí você vira para sua esposa e fala assim, Carol, o que você gastou aqui? Você usou ar-condicionado o mês inteiro? Aí, ó, gente, vamos entrar aqui no Mercado Livre de energia para parar de mandar reduzir ali o banho, o secador. Não foi. A gente pagou um sobrecusto na tarifa. Legal. E aí? Quem apanha, aprende. Só Legal. que muitos desses consumidores que estão migrando em 24, eles não lembraram muito dessa situação que aconteceu em 2021. Entendeu? O pessoal ainda... Por isso que eu falo, o brasileiro não pode esquecer do que acontece. Nós temos que sempre lembrar de onde nós viemos e nós fomos. Porque o brasileiro tem que lembrar do passado. E eu acho que a gente precisa mesmo levar, né, essa mensagem, levar essa oportunidade, esse benefício que a gente está vendo esse movimento crescente. Sim. Agora, né? Várias empresas que eu tenho como referência, eu fui pesquisar e eu vi que elas já estão no Mercado Livre de Energia, né? Agora, muita gente não sabe, né? E a gente precisa comunicar. Porque empresas menores dificilmente vão ter um acompanhamento, né, tão de perto assim, com um gasto específico. Porque ele não tem uma área de energia. Hoje o desafio é justamente você que é microempresário e empresário entender. Porque muitas vezes, por exemplo, nós temos uma área de apoio jurídica. Tá. Nós temos uma área de apoio contábil. Essas empresas precisam ter uma área de apoio de energia. Porque é um custo, energia é uma conta básica para o seu custo do seu empreendimento. Você vai gastar energia, você não tem como não gastar energia. E aí fica uma autocrítica, tá? A solar, ela só funciona das 8 às 17. Se você for um empresário que produz das 8 às 17, muito bem. Agora, se você produzir à noite, lascou, porque não tem geração lunar. Mas enfim. Então, é só um breve desabafo, porque a solar é um complemento, tá, gente? Eu não sou contra as fontes renováveis, muito pelo contrário. As fontes renováveis, elas são complementares à matriz. Só que a gente precisa mostrar para o empresário dizendo assim, cara, não arranje solução imediata. Eu tenho hoje um supermercado que ele compra energia no Mercado Livre e ele tem geração solar, ele é um autoprodutor. A economia dele beira mais de 53%. Uau, incrível. Uau. Se ele tivesse só com solar, seria menor. Se ele tivesse só no Mercado Livre, seria menor. Seria melhor. E, Olê, jogando uma pimenta e aproveitando aí todo o seu conhecimento, já deu para entender também que você tá muito por dentro, assim, e gosta, né, da política, a gente sempre tem medo do governo, né? Ainda mais na mudança do ano, né? Então, a gente tá aqui já gravando esse episódio no finalzinho do ano. E você falou muito sobre o planejamento, a importância, sobre fatores climáticos, né, que interferem nesse aumento ou redução da energia. Agora, dentro de todo o seu conhecimento que você puder citar, tem algo no governo que possa fazer aumentar aí essa energia para 2024, para a nossa conta, seja do empreendedor ou do consumidor? Gente, tem bastante temas rolando hoje regulatoriamente, independente da questão governamental ou não. Mas eu sempre falo para o meu cliente, olhando nos olhos dele, independente do governo, não espere nada. Legal. O governo não vai facilitar a sua tarifa, não vai facilitar em nada.
você que é um empresário e você que quer pensar no seu planejamento, você tem que se precaver. Eu não trouxe aqui, mas eu me comprometo com a Dona Carol, se derem muitos likes aí. Compartilhar bastante, cada um compartilhar para 20 aí já, hein, empreendedores. Se vocês tiverem aí uma meta, deixa a Carol e o Dom colocar uma meta de like, eu volto aqui e eu mostro para vocês a tarifa. Eu mostro a tarifa de energia, vocês escolhem as distribuidoras e eu mostro. E aí eu falo para vocês, olhando olho no olho para eles, dá para acreditar? Vou contar uma história rapidinha, bem pequenininha. Em 2012 as tarifas... 2012 não, perdão, em fevereiro de 2013, porque foi a MP 579 em 2012 que reduziu as tarifas em 18%. Para quem é velho dessa época, lembra. Em fevereiro, as tarifas caem numa revisão extraordinária, 18%. Não vou falar de política, eu vou falar só do efeito. Teve distribuidora que a data de aniversário que a gente brinca, a CPFL, como eu falei, que é abril, a Piratininga, por exemplo, é outubro. Teve distribuidora que o cara teve 18% de economia em fevereiro. Em outubro foi a revisão tarifária, o desconto do cara já caiu pela metade. Em vez de 18, passou a ter menos 9. Aí no ano seguinte, teve um reajuste de 18%. Ou seja, o cara que teve 18% agora, já não teve mais. No ano seguinte, 12%. Então, quando você vê aquele desconto de 18%, virou 36%. Entendi. E aí? Ou seja, teve um aumento, né? Não um desconto. Não, mas se ele comprou também, né? Se o cara comprou energia, se o cara comprou, perfeito. Mas você, naquela época, o residencial, o micro cliente que tá, o micro consumidor que está migrando agora em 24, e muitos clientes que tinham potencial de migração que começou em 2006, ele não tinha migrado. Por quê? Porque o governo, pensa você, que tem lá uma demanda contratada, que na época, para poder migrar, você tinha que ter 500 kW de demanda, tá? Vem o governo e te dá uma redução de 18%, você vai para o Mercado Livre, você fala, cara, eu tô aqui, é aquele tipo de coisa que a gente fala que é o costume. Você tá aqui confortável, vai te dar 18%. Só que quando você vê a conta com o passar dos meses, essa conta dobra, triplica. Então, respondendo assertivamente a Carol, não importa a questão política. A questão política ela vai ser impactante sim em algum momento. Mas se você tiver um planejamento energético travado, Carol, a possibilidade de você ser, entre aspas, mais assertivo com a economia de energia, ela é infinitamente maior. Ou seja, não fazer nada é horrível. Então, fazer alguma coisa é algo que vai trazer resultado. Então, a questão política, ela impacta. Hoje o governo e o mercado têm discutido diversos temas com relação a essa questão política energética. Existe um problema grande em relação a benefícios, em relação à questão de quem paga a conta. A nossa matriz energética tem que ser repensada. Nós tivemos um evento no dia 15 de agosto aí que gerou um certo susto no mercado, que nós tivemos aí aqui no Sudeste, o impacto foi pequeno, foi de minutos, nós ficamos aí poucos minutos sem energia, mas o Norte e Nordeste ficou horas sem energia. Então, tudo isso, e olha que a gente está com um momento hidrológico bom. Como é que pode ficar sem energia com os reservatórios de hidrelétricas elevados? Mas a gente ficou, por uma questão sistêmica. Então, assim, política, ela impacta. É importante o brasileiro ser enganjado nas informações, mas se você se planejar em contratar a sua energia e olhar para o médio e longo prazo, independente das mudanças políticas, você vai manter o seu benefício. Lembre-se, consumidores, aí não só empresários, mas consumidores, direito adquirido. Legal. Okay? Uma vez fechado o contrato, isso te dá direito, juridicamente, um direito adquirido. Legal. Independente da política. Então, gente, assim, não é o fim do mundo, com o governo que está aí, mas independente de qual governo que estivesse, perdão, o nosso mercado ainda ele é muito maduro para lidar com essas mudanças. Tá? A gente viveu uma regra de ouro, que a mudança regulatória, ela durou de 2003 até 2012. Dali para frente muda-se regra toda vez. Então, imagine, Carol, se o empresário fosse ler toda a lei nova que sai, o cara ia ficar louco. Então, de novo, e a gente já tá meio batizado aí de não ficar esperando nada do governo, não, né? Tem que fazer acontecer mesmo, então é melhor começar a planejar também as suas contas de energia. Nós que somos empresários, nós nunca devemos esperar nada de política. Nós devemos pensar no nosso negócio, nas pessoas que são parte desse negócio. Verdade. Ok. Curiosidade, a gente tem, já vai para uma pergunta final que tem mais a ver com o próprio Leandro, né? Agora, como que a Europa
Quais as soluções a Europa tá implementando para resolver o problema de energia deles? Você está por dentro? Estou por dentro. Não existe magia, gente. Não existe uma solução mágica. Que a gente tem, né, a sorte, né, do ambiente, dos recursos naturais aqui, etc. Como que eles estão fazendo? Mas só contextualiza para a galera o porquê da Europa. Por conta da guerra, né? A guerra da Ucrânia impactou o fornecimento de gás. A Europa é muito dependente do fornecimento de gás para energia elétrica, né? Então, isso gerou um impacto fantástico em relação, assim, em números, né? A gente nunca viu o Brent numa situação baixa, depois uma situação alta, e também, só para lembrar, a Rússia é o maior fornecedor de gás para a Europa, principalmente ali para a região da Alemanha, França, e entre outros, né? Então, assim, como eu disse, não existe solução mágica. O Brasil ele é deitado em berço esplêndido, porque aqui no Brasil a gente tem disponibilidade de rios, a gente tem agora explorando sol, a gente tem explorando eólica, e a gente tem ainda algumas matrizes térmicas que nos suportam, né? Graças a Deus, aqui nesse país, a gente tem uma pluralidade de energias renováveis, sejam elas de biomassa, sejam que é bagaço de cana, que é o álcool, né? O projeto Pro Álcool, na década de 80, 90, foi revitalizado com energia agora. Então, assim, o Brasil ainda tem uma matriz a ser explorada boa, mas o brasileiro precisa entender que a gente precisa se planejar para ciclos, porque nós vivemos ciclos de chuvas. Para você, empresário, entender um pouco, nos últimos 2 anos nós estávamos no efeito climático de Laninha, e agora a gente entra no efeito climático de Léo Ninho, que é basicamente os anos de 15, 16 e 17. Tá? Então, só para o empresário entender o que aconteceu no custo de energia nesses 3 anos. Europa, Dom, com a guerra da Ucrânia, gera-se uma crise monstruosa no mercado europeu em relação à questão do gás. Qual é o problema das fontes renováveis nos países europeus? Temperatura, clima, tipo de abastecimento de energia. Porque, por exemplo, se eu colocar uma fazenda eólica na Europa e não ventar, produzir energia. O que é uma placa de energia na Sibéria a menos de tantos graus Celsius? Ela racha, não gera energia. Então, assim, lembrando que a maioria dos países europeus, o inverno é rigoroso, certo? Então, energia renovável, ela tem uma certa limitação dependendo da regionalidade. Então, as empresas, a crise na Europa, ela foi um pouco amortizada, mas o europeu aprendeu uma palavra que todo brasileiro, quando nasce, aprende, né? Que é economia. Então, o europeu aprendeu a economizar energia. Então, a solução dada hoje foi justamente essa, e também a aceleração de novas fontes de geração de energia. Tá? Então, hoje a Europa tem investido bastante na questão das fontes renováveis, mas a Europa já aprendeu que as fontes renováveis não vão ser só a solução. Então, a ideia deles é ficar menos dependente dos 2 gasodutos que hoje vêm da Rússia, estão negociando outros lugares para absorver essa energia, né, no caso, né, seja produção de usinas térmicas óleo combustível. A Europa é muito carvão também, tá? Só de nível de curiosidade. Então, eles começaram a desenvolver esses projetos paralelos, com o renovável, mas também com outras fontes que pudessem suportar essa condição. Tá? O Brasil, gente, de novo, tem berço esplêndido. Se vocês tiverem curiosidade e vocês forem olhar, por exemplo, eu dou como exemplo a África do Sul. A África do Sul falta um planejamento, e ainda passa alguns problemas em relação à questão energética. Então, assim, não se engane, a gente pode um dia chegar nesse patamar, mas Europa, para encerrar a pergunta, tem investido em outras alternativas. Legal. Caminhando para a pergunta final do podcast, né? O objetivo do podcast é trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns, né? Para elas compartilharem dicas, insights, conhecimento, para as pessoas poderem aplicar também no dia a dia delas e buscarem melhores resultados. Você começou como estagiário, teve toda a sua trajetória, né, como funcionário, até tomar a decisão de empreender, identificou oportunidade, né, nesse mercado novo que está começando a estourar agora. Então, acredito que vai surfar uma ótima onda aí nos próximos anos. O que você acredita que você tem de diferente, que você pode compartilhar, uma característica, uma habilidade que te fez construir o resultado que você construiu até agora? Pergunta excelente, eu respondo com uma única palavra: perseverança.
Eu acho que o nosso negócio só é factível porque eu sou perseverante e a minha equipe é perseverante. Porque assim, o trabalho que a gente presta em relação a um concorrente como uma CPFL, como uma consultoria de maior porte, ele é mais focado no cliente. Mas as outras também não são? Depende. Então, a perseverança de perseguir a excelência junto ao nosso cliente é o que faz o nosso diferencial. Então, quantas empresas se preocupam com o negócio do cliente? Tem um evento que eu falo bastante para o meu cliente, eu sou CEO da Partner, mas muitos dos meus clientes têm meu telefone celular. Às vezes, a minha esposa não gosta, mas às vezes os caras me procuram meia-noite. Me procuram 8 horas da noite, 3 horas da manhã. Então, você ter um atendimento em que você traz isso para uma personalidade e você se importa com o cara, isso faz um diferencial enorme. Porque relatório todo mundo manda, análise todo mundo faz, mas o olho no olho está presente porque eu preciso de você para poder produzir, essa é a diferença. Então, qualidade acima de tudo é perseverança. É isso. O empresário que quer continuar investindo nesse país tem que primeiro acreditar no país. Ah, não, eu vou acreditar em outro. Meu Deus do céu, olha na América Latina que não tem opção melhor, né? Então, assim... não... Eu vou contar, Investe no Brasil, galera. Eu vou contar basicamente uma situação. Eu atendo outras empresas. O mercado livre de energia existe em outros lugares, tá? Na América do Sul, só para vocês terem uma ideia. O mercado que se destaca um pouco melhor do que o Brasil, mas só na questão ideológica, é a Colômbia. Mas de investimento mesmo, de prospecção, de avançar R$1 posto para uma taxa de retorno interessante, o Brasil ainda domina. Como eu vou investir R$1 na Argentina? Se a Argentina não tem a possibilidade do consumidor pequeno, que em 24 migra, abrir para o cara comprar energia no Mercado Livre. Outro dia eu estava lendo, por causa de um grande cliente meu, que é a ONS, o Flávio, a legislação do Mercado Livre de Energia no Peru. Pasmem, a legislação do Mercado Livre de Energia do Peru, ele copiou ipsilip a Lei 9.074 de 95. Nossa. Ou seja, o cara copiou uma lei para abertura do mercado livre de energia dele que é igual à nossa. Só que ele só está beneficiando quem? As grandes empresas. Então, o Brasil é um país que tem que se investir e, de novo, resiliência, perseverança, saber tratar, relacionamento. Esses são os nossos diferenciais. E, Lê, uma dica de livro final. Você falou muito do quanto a leitura mudou sua vida. Tem alguma dica de livro para a galera? Nossa, gente... Eu acho que é um livro que todo empresário, minha humilde opinião, deveria ler. Tirando a questão católica, que eu não vou entrar em discussão, seria o Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho, cara. Aquela biografia dele da medalha de ouro, aquilo ali mudou minha trajetória com o pensamento de acreditar na perseverança. Porque, assim, você pode pensar, pô, o que tem a ver essa literatura, que é uma literatura tão simples de ler? Cara, o cara botava os caras para treinar no aeroporto. O cara botava os caras para treinar em determinado momento que os caras estavam, de uma certa forma, exausto. Mas o quê? A resiliência e a perseverança. A gente só consegue conquistar uma medalha de ouro se você perseverar mais que os outros. Você acha que os russos americanos não treinavam também? Ou seja, eu tenho que treinar a minha equipe, eu tenho que motivar a minha equipe para que ela seja o melhor possível, para que chegar numa hora de uma concorrência com uma Rússia da vida, com os Estados Unidos da vida no vôlei, eu posso competir de igual para ganhar. E outra coisa que o empresário nunca pode esquecer, a empresa é feita de pessoas. O CNPJ é constituído de CPF. Então a gente nunca pode esquecer de valorizar as pessoas. E o Bernardinho, por mais que ele seja um cara de temperamento altíssimo, vamos dizer assim, ele nunca deixou de reconhecer os caras. E isso serve para nós, um tapa na cara para a gente como empresário. Porque independente se é a mocinha do café, se é a faxineira, se é um estagiário, porra, eu fui estagiário. É saber valorizar. Então, assim, como literatura, esse livro mudou minha vida. Claro, tem outros aí, mas esse aí foi o primordial. Foi o primeiro livro que eu li de verdade, de cabo a rabo. É curtinho, gente. Hoje eu leio ele em 2 dias. Até em um dia sentado eu consigo ler ele. Mas foi o primeiro livro que, na época que eu precisava desenvolver a minha dislexia, foi o que me ajudou bastante ali.
e me deu gás para eu abrir a minha empresa, ou seja, ter coragem para abrir a minha empresa. Incrível. E é uma dica boa e prática, porque assim, a gente gosta hoje muito de ler, eu criei esse hábito, mas nem todo mundo tem esse hábito. Então, livros de fácil leitura e que realmente assim mexem, né, com você em prol do empreendedorismo, de, né, se desenvolver, é muito bom como dica. E o esporte, Carol, é fundamental. Eu tenho outro livro que eu gosto bastante que fala um pouco de esporte, mas assim, falando um pouco do planejamento, né? Porque a nossa empresa é muito da questão do planejar para trazer resultado para os nossos clientes, que é o livro do Abel Ferreira, que é Cabeça Fria, Coração Quente, também é muito bom, do planejamento. Como é que o cara conseguiu chegar para planejar, para entender, para ser campeão brasileiro? Aí você fala, como é que eu vou trazer isso para minha empresa? Cara, como é que eu vou falar Leandro empresário hoje, que é os nossos desafios da Partner. Como é que eu vou alavancar minha empresa para ela chegar daqui a pouco a ter 50 funcionários? Eu tenho que passar por um planejamento. Eu tenho que colocar no papel custo, pessoas, treinamento, desenvolvimento, chegar no cliente de uma forma assertiva. Como é que eu vou fazer isso? Então ali ele mapeou aonde ele ia chegar. Isso que eu, não porque eu sou palmeirense, mas assim, eu gostei da forma dele não conhecer o clube, dele falar assim, opa, que é o que eu faço muito. Antes de vir aqui eu planejei, eu participei, eu vi todos os podcasts de vocês, eu vi todas as pessoas que vieram para falar, e isso faz o quê? Que eu consiga entender quem é a Carol e o Dom. E é a mesma coisa. Então esses livros que podem parecer muito bobinhos, eles dão uma notoriedade muito grande para a gente se desenvolver como pessoa e profissional. Legal, e você também tem esse mérito, né, de identificar o ensinamento, trazer para sua rotina e aplicar, né? Sim. Porque muita gente lê, mas nem todo mundo aplica. Isso é outra coisa importante. Então, a literatura ela tem que ser aplicada. Porque todo aprendizado sem aplicação é uma ação morta. Perde, né? Leandro, obrigado. Quero te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pela entrega, né? Tivemos uma aula aqui. Cadê? Foi profundo, acho que dá até pra gente pegar um diploma aqui de, né, especialista em mercado livre de energia. Mas imagina, tenho certeza que trouxe muito valor, né? E do que depender da gente, a gente vai continuar propagando essa mensagem também. Que, né, nesse mercado concorrido do jeito que está hoje, a gente tem que se atentar aos detalhes, e aqui está um ponto que está a nosso alcance, né? Um ajuste aí que pode fazer diferença no nosso resultado no final do mês. E vamos deixar um recado para a galera, para nos ajudar também a compartilhar esse vídeo, para que ele chegue em mais e mais pessoas, para todo mundo que com tanto ensinamento aqui, vocês acham que pode mudar um pouquinho da vida do empreendedor, do consumidor, faz sentido levar essa mensagem. O sucesso deixa rastros, e aqui no Made in Brasil a gente traz empreendedores da vida real para compartilhar com você o como. Muito obrigada, Leandro, pela entrega. E aí, Gabriel, se puder finalizar com a gente com um QR Code na tela, para todo mundo poder acessar também e conhecer um pouco mais do trabalho da Partner Service e começar a reduzir os custos, né? Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Foi mais um episódio. Obrigada. Obrigado. Aí.